sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Eu me chamo Rebeca. Eu me chamo Maria Eduarda e nós estamos aqui hoje com a... Regilene, sou do movimento Mães que Oram pelos Filhos. E a... Eliana, também sou a coordenadora das Mães que Oram pelos Filhos. Sejam muito bem-vindos, é uma Obrigada. alegria tê-los aqui. Hoje nós vamos contar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre esse grupo muito importante, Que quão importante é a intercessão de uma mãe na vida de um filho. Como esse grupo surgiu, o que ele faz, quais são as atividades que vocês participam? Então, primeiro agradecemos esse convite tão especial vindo de vocês, E elogio, assim, porque eu acho muito legal essa atitude de vocês de montar um podcast, uma coisa tão atual hoje em dia, e eu dou parabéns para vocês, e é uma alegria estar aqui com vocês, Então, o Movimento das Mães surgiu a nível nacional em Vitória, Espírito Santo, Surgiu de uma maneira muito simples. Um grupo de mães, 5 mães, queriam rezar pelos seus filhos, pelas atitudes que estavam, os comportamentos que estavam acontecendo naquela época com os filhos delas. Então elas se reuniram, resolveram se reunir em casa mesmo, formando um pequeno grupo para rezar pelos filhos. A mãe de uma dessas meninas, que tinha mais contato assim com a igreja, estava mais assim nos movimentos de igreja, abraçou essa causa, E resolveu levar esse grupinho para a igreja e apresentou para o padre e conversaram, e aí o grupo começou a nascer, Assim, e se espalhar pelo Brasil inteiro, e hoje está no mundo inteiro quase, Porque está Brasil e além Brasil, Mas o movimento começou de uma maneira bem simples, O desejo de rezar pelos filhos. Isso que motivou essas mães a iniciar esse movimento. Principalmente porque uma das mães perdeu um filho, E então elas se reuniram para rezar por essa família, por essa mãe, e daí foi aumentando, aí uma outra pedia oração, outra pedia, Até chegarmos hoje com essa que tem, no Brasil inteiro mesmo, e pós-Brasil mesmo, Temos no exterior também já o grupo das mães que oram. O mais importante, nisso tudo é como Deus age, Às vezes a gente pensa que as coisas acontecem de uma forma grandiosa, Assim, um espetáculo, uma explosão. E como começou de uma maneira tão simples, Assim como as coisas de Deus, que vêm de Deus, E aí, a partir daí, os grupos foram se espalhando nas paróquias, foi abraçado, aí os padres se envolveram, alguns bispos também, e o movimento foi crescendo e continua crescendo, Porque ele nunca termina, Ele está sempre num processo de construção, Então o grupo começou com a fundadora Ângela Ábido, Ela tomou a frente e resolveu montar uma equipe, para conduzir esse grupo e os grupos que iam nascendo nas outras paróquias. Então foi um processo bem lento, foi em 2011 que iniciou, então de lá para cá Bem recente, é um movimento, poucas pessoas conhecem, o movimento das mães. Agora, com a Canção Nova, anualmente tem o Encontro Nacional na Canção Nova, nos estados também tem encontro estadual, nas paróquias que tem o movimento também acontece encontro paroquial, encontro diocesano, As pessoas estão conhecendo aos poucos, mas o movimento é bem novinho, é um bebê ainda, Inclusive, está tendo no Espírito Santo, Esse final de semana final está de semana, acontecendo um final de encontro lá. outubro vai ser no Rio de Janeiro, o encontro do Estado do Rio, e assim vai. E o ano que vem temos E o ano que vem temos da encontro Canção nacional Nova. em maio.
né? Da Canção Nova, Canção que é um Nova. mundo de mulheres, mas eu nunca vi tantas mães, não só mães, né? Madrinhas também, porque nós nos unimos para rezarmos por todos, né? Tanto pelos nossos filhos, pelos nossos afilhados, pelos nossos familiares, os filhos, né, das outras mães, porque dentro do movimento nós temos vários serviços, Uhum. né? Quer falar, Regilene, que você está mais... Ela que assumiu, a Regilene assumiu a primeira coordenação aqui em São Pedro. É, Quando, assumi no quando o susto. padre pediu para trazer para cá, ele pediu ela para assumir a primeira coordenação, né? E aí montou-se uma equipe, né, Regilene? O grupo E tá aqui na paróquia há quanto tempo? 6 anos. É desde a entrada do padre Hernandes Ramos. Isso, foi com a Isso. chegada dele que, 6 né, anos. surgiu o desejo, né? Ele recebeu aqui uma mãe. Já em Teresópolis existia um grupo lá na Capela São João Batista. Era o único grupo de mães que também estava se iniciando lá. Então, uma das mães de lá veio aqui, né, para conversar com o padre e ele se interessou também em trazer para a paróquia esse movimento, né? Então, algumas mães também comentavam e tudo. E aí, no coração dele surgiu esse desejo de trazer o movimento de mães também para cá, né? E em maio de 2018, dia 5 de maio de 2018, aqui no Salão Paroquial, teve o primeiro encontro paroquial para apresentar o movimento, que até então ninguém conhecia, né? Não é um encontro de conversão, é um encontro que a gente apresenta como funciona o movimento, né? Os pontos principais, o carisma do movimento, para as mães conhecerem e participarem. Então, em maio, 5 de maio, iniciou-se aqui É. o primeiro movimento, o primeiro E foi o encontro grupo da Santa Teresa, né, que que apresentou. O veio grupo apresentar aqui. da Capela São João Batista, ele já tinha uma pequena estrutura, né? Uma coordenação, então elas vieram passar para a gente como funcionava, né? E acompanhou a gente no início dos encontros, né? Depois do encontro que teve nesse sábado, a gente começou a marcar uma vez por semana. Inicialmente, a gente tentou no sábado, mas aí ficou muito difícil, aí passou a ser nas segundas-feiras. E aí elas vinham e meio que ensinavam para a gente como a gente conduzia o grupo, né? Aí a gente começou a engatinhar, né? A escolha da coordenação foi uma história à parte, né? Porque coisas do nosso querido Padre Hernandes. Então, no encerramento, o padre, durante aquele mês de maio, estava fazendo a coroação cada final de semana, né? Então, no encerramento das mães, ele convidou as mães para, ao final da missa, fazer a coroação, né? Aquela coisa bonita, né? Que a gente sabe que é bonita a coroação. E aí ele falou que quem ia coroar Nossa Senhora seria a coordenadora do movimento, né? Todos ali em Não dá nem paz, escolha. né? Na paz do Senhor Perguntou se você cantando, pode. cantando, né? A música da coroação, aquela coisa, a consagração e tal. Daqui a pouco vem ele com o braço, me pega pelo braço e eu fui para coroar Nossa Senhora, no maior susto e nervoso. Mas tão nervosa que não consegui encaixar a coroa, né, na cabeça de Nossa Senhora. Mas depois eu fui, né, perguntei naquele susto e ele me falou, não, mas foi Nossa Senhora que te chamou, né? E diante de uma resposta Chamado desse, dessa, né, né, não pode negar. a Esse aqui. gente aceita e disse nosso sim, assim como ela disse, né? E aí começou o nosso grupo aqui, né? Nós Aí começamos, ela me né? pegou pelo pé, né? Isso, fui Me pegando as laçou. mães, né, para a gente trabalhar juntas, né? E a gente foi engatinhando, engatinhando. Graças a Deus estamos aqui há 6 anos. Cada ano a gente vai aprendendo um pouco mais, vai Está crescendo sempre um pouco aprendendo, né? mais, né?
Inclusive, a gente levou o encontro também para Petrópolis, né? Para a paróquia do Padre É, Gustavo. a Ele capela pediu para a gente levar, as apresentar meninas lá. da capela meio que tinham essa missão, né, de levar para as outras paróquias também o movimento. Então a gente foi na Barra, a gente foi para o Meudon, aqui na cidade, né? E também em Petrópolis, alguns Petrópolis, com o Padre lugares de Gustavo. Petrópolis, a gente ia caminhando. E como o grupo de mães também do serviço de música, eu acabava acompanhando todo mundo por conta do violão, da música, né? E a gente ia espalhando, se multiplicando, os grupinhos iam crescendo, né? E é uma maravilha a gente ver hoje como o movimento está crescendo, né? É muito lindo a gente ver. E aí, pode perguntar. Não, eu ia perguntar, de repente, até o que você vai falar, né? Porque na camisa, assim, tem a imagem Nossa Senhora de La Salete. Hoje nós estamos com a imagem aqui, né? Porque vocês falaram que surgiu a partir de um grupo, né, pequenos, de mães que estavam reunidas rezando pelos seus filhos. Mas como veio, então, a história da devoção de Nossa Senhora de La Salete? Então, né, a devoção que a Ângela Ábido, ela começou assim rezar muito, né, pedindo ao Espírito Santo que iluminasse, que conduzisse tudo. E ainda não tinha assim, né, porque além de Nossa Senhora de La Salete, nós temos a co-padroeira que é Santa Mônica, né? Que ela também rezou muito pelo filho dela, Santo Agostinho, pelos filhos, né? Mas principalmente pelo Santo Agostinho. E um dia, né, Regi, tu lembra da história melhor? Ela foi numa igreja que era dedicada a Nossa Senhora de La Salete. Ela foi num santuário lá no sul, né? Ela ficou Dedicado a Nossa Senhora apaixonada de La Salete, né? Ela chegou lá e viu a imagem, né? e não E conhecia, não né? conhecia, ela chorou muito naquele dia, se emocionou com a imagem. E disse, perguntou para o padre que é responsável pelo santuário, quem era aquela santa. Aí o padre explicou para ela que, na verdade, era a mãe de Jesus, né? Com esse título de Nossa Senhora de La Salete, porque ela tinha aparecido, a aparição dela aconteceu nos Alpes franceses, né, numa localidade chamada La Salette, por isso ela tinha esse título. E uma mãe que ela apareceu assim, do jeito que a gente vê aqui na imagem. Ela aparece chorando, né, sentada numa pedra, para duas crianças, dois Maximino adolescentes, e Melânia. Melania. E aí a mensagem dela não poderia ser outra que a mensagem de Cristo em todas as aparições de Nossa Senhora, né? Ela veio pedir a reconciliação, veio pedir a oração, veio pedir porque naquele tempo que ela apareceu durante a Revolução Francesa, um momento que a igreja estava vivendo Na crise. uma crise grandiosa, onde as pessoas estavam perdendo a fé, não queriam mais ir para a igreja, negando a Deus e negando a tudo que vinha de Deus, ela veio para pedir a essas crianças que anunciasse para que o povo retornasse à igreja, retornasse a seu filho Jesus. Então ela é a mãe reconciliadora que vem pedir para que os filhos se reconciliem com Jesus, que é seu filho, né? Ela aparece assim num globo de luz muito grande e a luz vinha justamente do crucifixo que ela tem no peito, onde reluzia um Jesus vivo ali. As crianças, a princípio, levaram aquele susto, né? Eu imagino que deve ter sido algo assim, impressionante, né? E as crianças olhavam e o menino dizia, mas quem é essa bela senhora? Né? A gente tem até no movimento uma música chamada Bela Senhora. Quem é essa bela senhora? Porque ela apareceu assim com as vestes de uma camponesa do local, né? E a princípio eles até achavam que era uma mulher que estava passando mal, se sentindo mal, mas depois eles foram ver que era realmente Nossa Senhora, né? Ela apareceu para essas crianças um dia só, né? Uma única Não foi aparição.
como as outras aparições em Fátima, em Lourdes, que foram mais vezes. Foi uma vez só e ela chorava copiosamente, pedindo mesmo pela igreja, pelos filhos, né, para voltarem para a igreja, porque eles já não respeitavam mais nem os domingos, nem os dias santos, né? E nem os dias de guarda, né? Os dias santos e feriados, dias santos e dias de guardas, né? De guarda. E chorava copiosamente e pedia muito. E a coroa, as flores, a cruz no peito, que tem o martelo e a torquês. Então, o martelo é para, né, é os pecados, né? E a torquês é para tirar os pecados, né? Então, tudo simboliza ali e tem uma história. A sandália nos pés, o avental, né? Porque ela se vestia como uma camponesa mesmo do local, lá, né? E muito bela, muito linda mesmo. O interessante é que, primeiro, ela falou, não Não tenha tenhas medo. medo, É a né? primeira coisa que ela falou para as crianças, né? E ela aparece em 3 posições diferentes. A primeira é assim, com as mãos sentadas, chorando. Depois ela se levanta e cruza os braços e começa a passar a mensagem para as crianças, né? Tudo que ela veio dizer, né? Pedindo a conversão, a oração, explicando que as pessoas não davam valor mais à igreja, que durante o período da quaresma iam aos açougues como cachorros atrás de carne. Isso Então, mesmo. ela foi chamando atenção para vários pontos da igreja, não só a reconciliação, mas o perdão, a oração, a Eucaristia, né? A penitência e a missão. E ao final, quando ela muda novamente a posição, ela já está se elevando novamente aos céus e deixa para as crianças ide e anunciar isso tudo para as pessoas. Então, as crianças ouviram aquela mensagem e começaram a anunciar, né? Como toda mensagem de Nossa Senhora no início, né? A própria igreja tem aqueles cuidados e tudo. Mas as crianças foram muito perseguidas, né? E a história de Nossa Senhora de La Salette não é tão conhecida por conta que eles meio que abafaram e ficou esquecido e tudo, mas quem quiser mais estudos, né, se aprofundar, procura no YouTube que tem bastante coisa, é muito lindo, é muito interessante. Um outro podcast Sim, só para falar dela, porque é uma história muito bela, muito linda e vale a pena a gente ouvir. É óbvio que tem umas pessoas que põem coisas assim que não é, né, de acordo. Mas com o padre Paulo Ricardo, tem um outro lá que eu acompanhei os trechos que ele foi falando, por ser longo, né? Foi falando muito interessante. Eu ouvi umas 2 ou 3 vezes esse outro padre que agora não adianta me perguntar que a cabeça não vai funcionar. Cabeça Entendeu? de mãe, né? Cabeça de mãe. Mas E aí, muito né? linda, É né? muito linda, né? Então, ela é a padroeira do movimento, né? Que nem vocês perguntaram, e a Santa Mônica É a co-padroeira. co-padroeira. Só que, né? assim, naquele momento não foi assim definido, né? Depois de 3 anos É que ela que foi. Ângela Abdo, depois da moção que ela teve do Espírito Santo, é que ela chegou à conclusão que Nossa Senhora de La Salette é que escolheu o movimento. É. Não é ela que escolheu e nem o movimento que escolheu. Aí você E estava aí falando ela da passou a camisa, ser. né? A gente pensa que é Nossa Mas Senhora, mas não não é. é. É uma É uma mãe. mãe. Aqui também tem todo um significado que a gente teria que ter outro dia para explicar tudinho, porque tem cada traço, cada coisa que tem Mas é uma um mãe que quer significado. alcançar, Acolher. acolher o seu filho, né? Proteger, né? Isso. É muito bonito porque a gente viu, por exemplo, nos nossos últimos episódios, se vocês não assistiram, assistam, que tá muito bom. Eu vi todos. É isso.
sobre as crianças, né? E a gente viu, por exemplo, quando as meninas da Mater Dolorosa vieram falar sobre o projeto Madre Teresa, como tem crianças que carecem ali, né? Que não conhecem Jesus. A Letícia até falou, né, do momento que aquelas crianças assistiram a missa pela primeira vez, né? E Que legal. quão bonito é saber que existe pessoas, mães, que oram pelos seus filhos, não só biológicos, né? Mas também espirituais, porque às vezes podem ter pessoas que nos assistem, né? Que não tem pai, que não tem uma mãe presente. Mas a igreja é essa mãe, Essa é né? a mãe. Essa mãe que acolhe. Exatamente. E é muito bonito ver esse processo da história, porque como vocês disseram, né? Os padres se interessaram, os bispos, isso mostra essa unidade da igreja, né? Que acolhe, que quer acolher esses filhos também que estão distantes. E quão bonito também, né, que que essa aparição de Nossa Senhora foi feita a crianças, né? Que quão importante é que elas também saibam, conheçam a Jesus e busquem a eles, né? Então, como é que vocês, assim, no dia a dia do movimento, do grupo, como é que são essas reuniões? Como é esse processo de intercessão? Então, como eu falei, né? Regiane falou o nome dela, mas ela atualmente, depois que ela saiu da coordenação, ela abraçou a mãe mídia, porque nós temos vários serviços dentro do grupo. Como se fossem Nós, setores, né? sim, a gente tem o serviço da mãe mídia, mãe música, mãe quase formadora, mãe súplica, mãe Celeste é o que mesmo? É mãe. As mães que tem um grupo determinado que faz as orações específicas somente para os Os filhos padres. Tem a mãe de filhos prediletos, mas tem mãe. Tem outro caso. São vários. Tem mãe hospital, né? Assim, para visitas, mas esse serviço nós ainda não temos. Mas no Porque início, ainda falta né? bastante, No né? Assim, início, vários serviços. era muito assim, não tinha toda essa estrutura. O movimento começou bem simples. A gente chegava, né? Rezava o terço, às vezes Tem o era terço Maria. Nós temos o Nós temos livrinho um Terço pelos Filhos, todos os mistérios. E ali é muito lindo. Acho que qualquer pessoa pode rezar, né? Porque é lindo demais. Eu fiquei apaixonada a primeira vez que eu comecei a ouvir os mistérios, né? Os gozosos, os luminosos e tudo. Eu fiquei apaixonada pelo terço pelos filhos. Fora isso, tem o terço do perdão, tem o terço da Eucaristia. Então, Então, é um grupo que realmente abraça todos os abraça sim. O interessante é que assim, o movimento se chama Mães que Oram pelos Filhos, mas dentro do grupo existem mulheres que nem são mães biológicas, são dindas, avós, tias que querem rezar pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus sobrinhos, afilhados. Então o movimento acolhe todas essas mulheres que têm esse desejo de rezar. Né? Talvez até uma mulher que viva a vida celibato, que não tenha filhos, também Isso, pode ajudar. Pode, claro, com todas são certeza. convidadas, Todas né? são O bem-vindas, grupo né? é de mulheres, né? Realmente o carisma é para as mulheres, mas não significa que sejam só para as mães, né? Outras pessoas que participam desde o início do movimento, rezando entrega seus afiliados, entrega sua família, porque o carisma do movimento é restauração das famílias pela oração de intercessão. Esse é o carisma do movimento. Então envolve realmente toda a família, né? Então as mães têm esse papel de intercessora. Então, aí a pergunta que você fez, né, como que é dentro do grupo, a gente participa da Santa Missa, né? Aí a gente se reúne no salão toda segunda-feira, depois da Santa Missa, e a gente recebe Nossa Senhora, né? Tem a entrada de Nossa Senhora, a entronização de Nossa Senhora, e aí a gente reza o terço pelos filhos. E tem os pedidos de orações, tem a caixinha para colocar, que em um determinado tempo a gente faz a queima, né? A mãe súplica, junto com a coordenadora.
E a gente não lê nada, a gente, né, faz as orações e faz a queima dos pedidos. E, e tem de um momento de Depois do texto tem um momento de formação, né? formação, Que é me um deu um momento branco. assim mais recente, porque antes a gente rezava o texto, fazia um momento oracional e terminava o Ah, não, mas grupo, a né? gente sempre falava sobre um Depois, assuntozinho, mas às hoje em vezes dia tem era uma leitura da Bíblia, não existia essa escola de formação Uhum. que hoje tem mais estruturada dentro do movimento. Então a gente faz esse momento do terço, que às vezes é o dos filhos, às vezes é o terço do perdão, às vezes é o terço do clamor de mãe, terço da Eucaristia. A gente vai fazendo um rodízio, né, e também o terço mariano. é, Ele também faz entra. parte do nosso E aí entra, movimento. né, a formação, né? Uhum. Por exemplo, cada semana é uma formação. A gente já estudou sobre, a gente já fez sobre Santa Teresa d'Ávila, a gente já fez sobre Atos dos Apóstolos, né? A gente já fez. Agora nós estamos no Mateus. Mateus e o da Cruz, o livro da Cruz, E a gente está assim no caminho da o santidade, caminho da né? Porque santidade. nessa Então vai aparição levando. de Nossa Senhora de La Salete, ela deu alguns caminhos, né? É o caminho que a gente chama de caminho da santidade. Ela falou sobre a reconciliação, falou sobre a oração, e sobre a Eucaristia, quando ela fala da missa, falou da penitência, quando ela cita a questão da quaresma e do desrespeito, e da missão, que é Último a última livro. mensagem dela, né, E o, às crianças. Então a gente segue esses 5 esse, passos. Nós já passamos por esses 5 passos, porque o nosso grupo já tem 6 anos e esse ano retornamos novamente para a reconciliação. Então, durante aquele ano todo, a gente trabalha aquele tema. Uhum. Geralmente é um livro que é lançado, a gente acompanha. Então, a gente tem a formação litúrgica, a formação da Bíblia, né? A formação dos temas mesmo que fazem parte da liturgia da igreja, sempre em obediência junto com a igreja, né? Então, o que acontece no nosso grupo aqui de São Pedro acontece em todos os grupos formados nas paróquias. É se, o por mesmo exemplo, roteiro, assim como se se fosse por a Santa exemplo, Missa, se né? por exemplo montar um grupo novo, vai começar lá da primeira formação que tem que Sim. seguir o caminho. Pra andar em comunhão, né, com Isso. Esse todos. caminho aí que Anda Reis em falou dos comunhão. 5 passos, né? Dos 5, Eu acho né? isso bonito porque não se perde, né? A gente caminha juntas. O Uhum. que um grupo está vivendo, o outro também está. Né? E Mesmo que fica seja também atrasado, vai passar por aquilo, né? sim. E fica uma rede de apoio também, né, entre Isso, vocês. Que vocês podem também se ajudar em relação à casa, Sim, né? Como a gente estava falando desse tema da importância dos pais na vida das crianças, né? Hoje eu vi um vídeo meio polêmico, assim, que é muito triste, na verdade, a realidade, né? Era de um relato de uma filha falando que a mãe era muito católica e que ela é, obrigava, né? Colocava aquilo como uma imposição dentro de casa. E que aí batia nos filhos se não fosse na missa, que brigava pra ser coroinha e Terezinha. E eu fiquei muito tudo triste ao errado, ver né? aquele Assim. vídeo, porque assim, isso de certa forma mancha, né? Uhum. A igreja, porque as pessoas entendem de uma forma errada, porque às vezes uma pessoa agiu de uma forma errada, né? E vocês com esse grupo, né, que ensina a educar com amor, a trazer com amor por essa intercessão, porque de nenhuma forma a gente pode ferir esse livre-arbítrio, né? O que vocês podem falar sobre esse assunto, né? Sobre esse papel da mãe na educação espiritual do filho? É muito Então, importante, a né? gente ali nessas formações, a gente também vai conhecendo e aprendendo muitas outras coisas. Porque para a gente educar bem o filho, a gente também tem que estar bem, né? Com a gente mesmo, com a igreja, com a família. Porque não adianta a gente participar do encontro, né, chamado Mães que Oram pelos Filhos, e em casa agir dessa forma aí que você estava falando dessa filha, né? Dessa filha que reclamou.
E com isso, né, o aprendizado é diariamente, né? Todo encontro, toda reunião, toda participação, né, na Santa Missa, em qualquer grupo que a gente esteja ou está participando, eu acho que a gente está aprendendo. E com isso também a gente vai aprendendo, né, a orar mais pelos nossos filhos, a conhecer melhor, né, a cabeça deles e ajudar no que for possível e ficar atentos, né? Sim. Porque eu, por exemplo, já tenho meus filhos já grandes, casados, já não. Sempre preocupa, né? Porque filho é para sempre. Mas tem muitos que têm problema com os filhos, né? Aí, às vezes, é dito assim, o grupo das mães que oram pelos filhos, porque tem um filho drogado, ou porque tem um filho com problema de alcoolismo, ou com outros problemas. Sim, também. Mas quantas mães ali que não tem problema nenhum com os filhos, mas o importante é estar sempre atento, de joelhos no chão, né? Porque o terço, né, fala, né, de joelhos no chão para rezarmos pelos nossos filhos. E assim a gente vai caminhando, né? E a importância, né? Porque a mãe, eu ouvi uma vez um relato do padre Adriano Zandoná a respeito da vida dele, do testemunho dele, e ele falou muito do papel da mãe dele, né? Porque ele contou que na juventude ele Se era drogava, viciado, né? se drogava, e que ele via a figura da mãe sempre ali de joelhos rezando por ele. Não desistir. Ela não desistiu. Ela não desistiu dele. E hoje, né, graças a Deus, ele é um sacerdote maravilhoso, né? Maravilhoso. Então, a importância da mãe é que Rezar. ela tem que ter consciência que ela tem uma autoridade espiritual para com o filho, né? Se ela coloca seu joelho no chão e entrega, né, e reza, e persiste, permanece na oração, um dia a vitória chega, né? Sim. A gente vê muitos exemplos assim, desses 6 anos para cá, quantas mães que passaram por situações Situações tão difíceis. difíceis e conseguiram vencer, outras ainda estão esperando o milagre acontecer, mas estão ali, Uhum. não desistiram. Então, acho que a importância da mãe é permanecer em oração, A né? gente já ouviu Continuar firme na testemunhos ali no oração. nosso grupo de quanto foi bom estar no grupo por conta dessa ajuda que veio, né? Porque, por exemplo, se tem uma mãe com problema sério que ela não queira falar ali no grupo, ela pode vir a qualquer uma de nós ali no salão que estamos à frente, né, do encontro, ou diretamente para a mãe súplica, porque essa mãe súplica ela leva esse problema para as mães súplicas do Brasil inteiro. Uhum. Então é uma união É assim uma muito união bonita, muito bonita. né? Vamos supor assim, você está passando um problema seríssimo na sua família. Aí você chega para mim ou para a Regia, aí vai, Débora, que é a mãe súplica, né? Passa para Débora. Aí Débora põe para as mães do Estado, o Estado põe para as mães do Brasil inteiro e do mundo, todas as intercessoras. Então reza por aquela causa ali. Isso é muito bonito, porque a fé não deve ser algo que deve ser imposta Imposto. pela pressão, né? Pelo medo, mas pelo amor. E isso a gente pode ver também no testemunho de Santa Mônica, né? Que vocês disseram, né? Que também Sim, tem esse rezou espaço da muitos intercessão. anos, né? Sim. Não tem como, às vezes, ferir esse livre-arbítrio do filho, né? Mas pelo testemunho, por esse tempo de oração, Deus faz a obra, né? E Com se o certeza. filho tiver esse coração aberto, né? Tudo pode ser renovado. E a Com importância certeza. da mãe, ela também dá o exemplo, né? Às vezes ela participando da missa, ela Uhum. continuando em oração, ela dá esse exemplo para o filho, né? Que embora ele esteja um pouco afastado da igreja, ele esteja um pouco perdido, ele percebe que essa mãe vai à igreja, que essa mãe continua em oração por ele, né? Uma Tem sempre um hora, apoio, né? né? A sementinha tá lá Tá no lá, tá coração, né? lançado. Uma hora essa semente desabrocha, né? E floresce. Então, eu acho assim, a mãe
permanecer na esperança e na confiança, esperar no Senhor, né? Sabendo que um dia o desejo que ela tanto quer, né, de ver o seu filho, assim como Santa Mônica queria tanto ver o seu filho convertido antes que ela morresse, né? Ela dizia muito isso. Ela chorava, como nós Ela mães, né, que alcançou a graça. choramos, né, e suplicamos a Deus nos momentos, a gente já pode até desanimar um pouquinho, né, pensar, se perguntar para Deus, poxa vida, eu tenho rezado, eu tenho ido na missa, por que que não acontece? Mas a gente pensar que é continuar rezando, não desistir. E a gente rezar por um todo, né? Porque a gente, quando reza pelas famílias, pelos filhos, a gente não reza somente pelo nosso grupo aqui, para vocês, filhos de São Pedro, né? Os jovens, as crianças, né? Nós temos o grupo, né? Desde o grupo da catequese, o grupo do acampamento Mirim, os jovens, peregrinos, Adonai, a gente reza não só para o nosso grupo fechado, nós rezamos Por por todos. todos, né? Por aqueles também que estão afastados, pelas mães que passam por situações difíceis, pelas crianças, né, abandonadas. A gente põe tudo isso diante de Nossa Senhora, para que ela leve essas intenções, essas súplicas até Jesus. Então é uma comunhão muito grande entre as mães, né? E a gente percebe assim, às vezes uma mãe até tem uma dificuldade de colocar para a gente, mas a sua situação. E não é uma coisa que precise colocar. Mas durante o momento oracional, a gente coloca aquela intenção. Aquela intenção que fica no coração, que a pessoa não quer falar, mas que Deus conhece. Então, é uma união. Um dia eu tô um pouco desanimada, ela me anima. Outro dia ela que está, né? Então, a gente vive interligada, assim, uma levantando a outra, né? Nas dificuldades, Eu nos também, desafios, é né? porque, gente, nos tempos para cá minha vida é uma correria só, então tem hora que a cabeça falha, né? Mas a gente tem a mãe metodologia, né? Tem a mãe oracional, que é a Celeste também, que é a Joana. Eu vou falar o nome de cada uma, assim que é interessante, né? Eu vou ficar até maio, se Deus quiser, né? Vou vou entregar a coordenação em maio do ano que vem, já vou para 3 anos, né? Maio do ano que vem, vai É porque completar o 3. movimento coloca assim, 2 anos É e que pode se passa tão estender por rápido. mais 2 anos, né? Uhum. Quando eu assumi, ainda peguei aquele período A da pandemia. pandemia, né? Que foi. É até interessante esse momento da pandemia, né? Eu contar uma parte assim. Nós não podíamos nos reunir, né? Tudo fechado, cada um na sua casa, e aí e só funcionava o nosso grupo de WhatsApp, né? Que ele é um grupo que a gente tem um grupo de WhatsApp onde a gente coloca todos Não é os aberto para tudo, acontecimentos mas da só para o igreja, né? movimento mesmo, para os Uhum. recados importantes. Isso. E Porque nesse senão, período da pandemia, eu pensei, meu Deus, o que fazer, né? A gente não pode se encontrar, a gente não pode se reunir, mas esse grupo não pode apagar, não pode, a gente não pode ficar foi. aqui esquecido, né? E eu lá na minha maneira artesanal de fazer, eu gravava áudios, porque eu pensei, eu não vou poder gravar vídeo, porque o vídeo pesa, o celular das pessoas vão começar a ficar muito lentos. Eu gravava áudio rezando o terço e cantava uma música, tudo no áudio, colocava som de instrumental no fundo, ia rezando, ia postando toda segunda-feira, como se a gente estivesse Rezando pelo menos reunido, terço né? pelos E filhos, né? convidava as mães, olha, gente, ó, faltam 2 horas, eu vou postar o terço hoje, Mistérios Gloriosos. Vamos rezar juntas, né, por nossa família. Muitas pessoas mandavam mensagem pedindo intercessão por alguma causa. Uhum. Uma pessoa que estava internada com Covid, outra que tinha perdido um familiar. Então a gente ali
nesse momento deixamos de isolado, a gente ficou ali Mais em próximo. oração, né? mais Dessa próximo forma. através do grupo, né? Sim. E a importância, né, de não desistir, mesmo diante daquele momento tão difícil que a gente viveu, que foi a pandemia, a gente continuou firme. Graças a Deus O estamos aí há grupo 6 poderia anos, ter se né? desfeito, de repente, por ser tão recente, tão novo, né? Mas a gente manteve aquela fé, aquela chama acesa, né? Até retornarmos de novo. É interessante ter falado da pandemia, porque não sei se você percebeu, mas todos os episódios até aqui, alguém cita. Cita a pandemia. Foi É que algo foi- É muito tão providente. marcante, É que né? foi um período muito triste, muito marcante, né? Sim. Então, assim, como as Nossa. pessoas também não puderam se reunir naquele período, então lembra desse fato, No né? Instagram do setor da juventude tem tanto vídeo da gente Tem fazendo palestra live, online. palestra, umas coisas que a gente olha hoje e ri, né? Porque É verdade. Mas foram Mas, assim, alternativas que a gente conseguiu buscar na pra época, poder, né? Pra Não, e é bom, manter. Pra bom que dá manter. pra ver o lado positivo dessa história toda hoje em dia. Interessante. Porque em nenhum momento os grupos pararam totalmente. Não. Sempre tiveram alguma coisa ali pra Aí- animar. Também ficávamos ansiosos pela oração, né? O terço à noite aqui. na panelada. A panelada, né? Enfim. Mas Enfim, aí, tudo voltando no aqui a momento, falar né? do movimento, né, Regi, tu me ajuda aqui porque a cabeça... Então, né, eu atualmente estou como coordenadora, mas assim, a gente não fica sozinho, né? Eu que mando sozinho. Deus me livre se não fosse essas meninas, que, né, não sai nada, né? E Regilene está atualmente como mídia e tu tem 2. E violão? Na verdade, O cargo dela é imenso. por conta do violão, do canto, eu Ela acabo sendo uma mãe da música Música também, e né? mídia. Mas a minha assim, mídia é meio fracassada, porque na hora do sufoco eu peço para Pascoal me ajudar. Então, Não, mãe mas eu volto aqui mídia. exatamente pra E isso. outra, né? Ela ainda é mãe formadora, porque de vez em quando ela passa uma formação. Aí a Lúcia Reis é a formadora, mas aí junto com a Lúcia tem Orilene, tem Celeste, tem Joana, tem Lúcia, às vezes, Daniela. também tira foto, né? Aham. Sim, aí ela ajuda a Rede, que a Rede está no violão. Nosso grupo é bem assim, viu? Cada um ajuda um pouquinho. Cada Um uma esse que ajuda. nem o outro, né? Exatamente, Então. E tem Joana, né? E Orilene, Daniela também fala, e na Sérgia. Porque são vários temas, então para não ficar. Porque no início era só mais Regilene e Lúcia, né? Orilene e tal. Então ficava assim uma pessoa só passando até assim. Não é que enjoo, porque o conteúdo são Sempre diferentes, formação diferente, então não tem problema, mas até para diversificar. E a Dani é mãe mídia, não, mãe metodologia. O que seria o papel dela? Ela é responsável, sim, para o funcionamento do grupo, né? Se a gente precisar fazer um encontro, por exemplo, é ela que entra em busca contato, tudo, ela que ela faz essa entendeu? ligação. Essa ligação. Porque até mesmo quando a gente vai fazer um encontro na paróquia, a gente segue uma formatação que vem do estadual, que também vem do nacional, né? Vem aquela pirâmide, seguir né? a risca. Tem vários níveis. Então, é para não se perder realmente. E né? é a Pro encontro não obediência, né? ficar Porque é o tripé. perdido. É como se fosse uma franquia, assim. Ali o nosso tripé é a obediência, humildade e unidade. Né? Bem bonito. Então a gente segue ali. E aí então a Dani é da metodologia e tem a Débora que é da súplica, mas junto com a Débora tem, né, outra as equipe. mães dela lá súplica. E mais o que, Reis? Tem a mãe dos filhos prediletos, que é a Joana, e aí a Celeste ajuda. E a Celeste, antigamente era com o nome Escola. De Agora Nazaré. é Escola de Nazaré, né? Que é o nome. E tem também a música, no caso. A gente a fala Soninha, serviço, que né? fica- Mãe, o serviço, serviço de mãe, música música, com a Soninha. Soninha. Né? E a gente Ainda vai falta, né? caminhando, Ainda A gente vai falta, que nem eu caminhando. falei, a mãe
né, que para Tem ir vários fazer outros visita, serviços, né? tem vários outros E serviços. qual foi o impacto do grupo na vida de vocês? Para mim foi assim, o grupo surgiu No susto. no momento, não, além do susto, mas ele veio no momento em que eu precisava realmente, né? Porque eu estava assim num momento difícil da minha vida, retornando, porque eu sempre fui da paróquia de São Pedro, né? Na minha infância eu fiz primeira comunhão aqui, tudo foi aqui. Mas eu tinha mudado de bairro e eu frequentava em outros lugares, outras paróquias mais próximas de onde eu morava. Então foi assim, um retorno para cá, né? Um retorno para São Pedro e veio com esse presente que foi o movimento. No momento que eu precisava, porque eu precisava Se ajudar, né, me para ajudar. apoiar para poder ajudar meus filhos, né? Então eu precisava de apoio, precisava me fortalecer para ajudar também os meus filhos. Então ele veio como um presente para mim, né? O quanto que eu venho aprendendo nas formações, né? A Nessa gente vai, questão aquilo dos que eu momentos falei, né? A gente vai aprender. oracionais, quanto que isso vem fortalecendo. Então ele veio como um presente que veio fortalecer a minha fé, né? Para eu continuar, para eu não desistir. Tanto que, né, o terço, né, na parte do que é o Pai Nosso, a gente fala: quero de joelho ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Aí vai, né, nas dezenas: Deus, mantenha meus filhos de pé. Deus, mantenha meus filhos de pé. Deus, Muito mantenha bonito. meus filhos de pé. Fora, né, as leituras que mistérios, tem né? dos mistérios, né, que é Os muito mistérios lindo também. acompanham os mistérios marianos, só que tem voltados assim para Pra direcionados para os filhos, para a família, né? Muito E a gente lindo. vai meditando os mistérios normais marianos. Então esse momento foi muito especial, foi um presente realmente para mim, um crescimento. E para mim, né, é aquilo que eu falei. Os meus filhos já estão casados, mas assim, nunca deixei de rezar por eles e Cristiano, da Pascoal. Cristiano, né, com deram trabalho, ainda dão preocupação, óbvio, né? Agora eu tenho uma netinha também, né, que passou, quando nasceu, teve refluxo, então são momentos assim difícil, né, da gente passar por aquele momento, mas eu acho que esse grupo, as formações, que nem Reis falou, nos ajuda a fortalecer a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito, né? Porque qualquer tribulação que vier, a gente já está mais preparado, né? Não pode desistir nunca. Não, é legal cuidar isso, né? Porque às vezes não é só nas dificuldades que o grupo tá ali, né? Mas também vai Não, agradecer pela vida dos filhos, filhos espirituais, que exatamente. eles estão longe, para aqueles que ainda não conhecem a fé, né? Para que Deus possa trazer. O belo do movimento é isso. Às vezes tem mães que não têm problemas, né, com os seus filhos, mas estão ali para agradecer e para pedir que eles continuem firmes, Continue né? firmes, né? E E também tem pedir pelas aquelas famílias. E tem aquelas também que não possa, que nem se abre para falar, né, de um assunto aqui, porque, na verdade, dentro do encontro ali, a não ser assim, que de vez em quando a gente passa uma reunião de partilha, né? Aí vem os testemunhos, aí, sim, porque não dá tempo, né? Assim, porque a gente começa 8 horas e termina 9, não é um tempo longo, né? Por conta do terço que a gente começa, depois tem a formação, tem o momento oracional e tem o encerramento. Mas às vezes elas nem se abrem tanto, mas elas ali vão aprendendo. Quantas que falam, nossa, quanta coisa eu aprendi já depois que eu não sabia que funcionava assim, até a própria igreja, né? Que era assim. O grupo tem como principal a oração, né? E a oração na nossa vida é assim, né? Seja no momento ruim. Ruim ou alegre. Eu gosto de dizer, né? Que a nossa relação com Deus é como um casamento mesmo. Então a gente tá com ele em todos os momentos, seja nos ruins, né? Como algumas irmãs estão, Difícil. ou seja nos bons. Bons. E isso é bom que leva um exemplo, né?
Mas o que mais chama assim, a atenção pra mim no grupo, né? É que às vezes a gente olha pro outro quando faz alguma coisa errada, né? Pra aquela situação de vida. Ah, ele é isso, ele é aquilo, né? E a mãe não. A mãe olha pro filho não pensando assim naquilo que é ruim, naquilo que é pecado. A mãe olha como a pessoa que ele é, né? Como aquilo que ele tem de bom. Então, independente do que ele esteja fazendo, a mãe intercede pelo filho, né? Intercede, sim. E isso é muito bonito, né? E isso é o que Nossa Senhora faz por nós. Exatamente. Então, A gente tem um acaba- exemplo maior, que É. É verdade. né? É por isso, né, que começa com a Nossa Senhora de La Salete, que é a mãe maior, né? Aí vem para Santa Mônica, que foi uma simples dona de casa que lutou com todas as dificuldades, né? E nós hoje, pobres São mortais, exemplos para nós, né? pobres mortais que E, estamos aqui aprendendo. e esses exemplos nos fortalecem porque a gente pensa, por Santa Mônica conseguiu, vamos lutar para conseguir também, Sim. né? E é São bonito exemplos que fortalecem. Sim, a oração também nos assemelha mais a Cristo, então isso também nos ajuda Isso. a alcançar mais a santidade, né? E o movimento está assim na paróquia também a serviço da igreja, da nossa igreja, né? Quando tem algum encontro, alguma coisa que solicitam que as mães ajudem, a gente está sempre junto, né? Eu acho bonito no Padre Hernandes esse movimento que ele faz. Por exemplo, agora vai começar, daqui a um tempo vai ter o Rosário, né? E ele consegue juntar cada Todas as movimento, cada pastorais. pastoral para participar, né? Ele A falou gente que vai tá ser a surra de aqui. Rosário. A gente está aqui para unidos, né? A gente vê tão bonito a pastoral familiar, o grupo jovem, o acampamento mirim, cada um com seu carisma, cada um com seu Dedicação, jeito seu jeito. de levar Cristo, né? E a gente só tá para somar, né? O grupo vem somando. E essa união que eu acho bonita, importante, né? Entender que a gente está aqui numa igreja para servir um ao outro e levar o Cristo. Verdade. Sim, tá sendo muito bom nossa conversa, mas a hora vai passando. Senão a gente falaria a noite inteira. Sim, não, é sempre bom, né? Falar sempre de Cristo, do amor dele, do impacto na nossa vida, sempre dá muito assunto, né? Muito. Sempre tem muita coisa a dizer. Mas queria agradecer pelo sim de vocês, pela intercessão de vocês pelo nosso grupo, pela nossa paróquia, pela nossa igreja. E dizer também, podem contar com nossas orações, que aqui está aberto para Com quando vocês certeza. quiserem vir Nós de novo. agradecemos. Nós vamos rezar para que vocês continuem rezando por nós. Com certeza. E quem quiser participar, né? Nós nos reunimos toda segunda-feira, após a missa. Nosso grupo inicia com a Santa Missa, né? Nós temos essa graça de iniciar o grupo com a Santa Missa. E logo depois a gente vem aqui para o salão e faz o nosso Fazemos encontro. nossa Você é a nossa formação. convidada. Você que é mulher, Mãe, mãe, madrinha. dinda, avó, madrinha, né? Seja muito bem-vinda ao movimento. Venha conhecer e rezar junto com a gente. Isso aí. E semana que vem nós vamos ter um episódio especial ao vivo. Não podemos falar Não podemos convidado. falar convidado. Eu queria quase que eu ia falar agora. Poxa, agora eu fiquei curiosa. Surpresas. Vai ser um episódio muito especial também, então vocês estão super convidados a assistir. Muito obrigada pela sua audiência, por estar aqui com a gente até agora. Agradecer também ao Gui, né, que acompanha a gente, a Vitória, que está me esperando. Fica nos bastidores. E agradecer mais uma vez, assim, de vocês, a presença de vocês, né? E a gente vai rezar também para que, assim, esse carisma, né, e o grupo frutifique muito, tanto na nossa paróquia quanto, assim, no mundo inteiro, né? Agradecer as orações e nós ficamos por aqui. Sim, tchauzinho, Pedrinho, até mais. Obrigada, gente. Obrigada, viu, meninos? Muito obrigada mesmo.